Básico do Saneamento, entrevista hoje, Valesca Queiroz. Quem é Valesca Queiroz? Bom, Valesca Queiroz é uma mulher preta da periferia que busca alcançar objetivos direcionado para o lugar onde ela veio, busca também ser uma excelente profissional e, através do meu exemplo, incentivar muitas outras pessoas a conquistarem aquilo que almejam, assim como o ingresso numa universidade pública e cursando o ensino superior num curso tão importante para o nosso país, né, que é a Engenharia Sanitária e Ambiental. Perfeito, é uma apresentação perfeita. Agora, transformar a realidade de onde ela veio. De onde ela veio? Bom, eu fui criada, né, na periferia toda a minha vida e por eu viver nesse meio, eu entendo a importância dos estudos hoje em dia. Eu entendo a importância de onde eu vim e das minhas raízes. E aprendi ao longo da minha caminhada o quanto era importante tudo aquilo que eu aprendi eu trazer para essas pessoas, justamente por a gente não ter acesso à educação com tanta facilidade e por a gente ser criminalizado, estereotipado por viver numa periferia. E a maioria dessas pessoas que nascem na periferia, elas têm uma visão de que a vida delas vai ser aquilo, que elas não podem alcançar muitas coisas. Porém, eu fui contra isso e acreditei que os estudos, eles são a melhor forma de uma pessoa vencer na vida e que isso é muito proveitoso, isso faz a sua vida mudar. E que nascer preto, nascer pobre, nascer em periferia não pode ser motivo para o seu futuro, não pode estagnar o seu futuro. Então, muito mais do que isso, eu acredito que a educação ela transforma vidas e assim ela transformou a minha também. Valesca, saneamento, periferia e educação. O que essas três palavras possuem de relação e como é que você percebe a possibilidade de unir essas três palavras e mudar a realidade das periferias das grandes cidades? Bom, se você entrar numa periferia hoje em dia e for conversar com qualquer morador e perguntar a eles o que significa a palavra saneamento, isso é óbvio que eles nem vão saber o que falar. Quando se fala em saneamento, a gente logo pensa em água, esgoto, drenagem, pessoas que já têm um acesso a isso, né? Pessoas, por exemplo, que estão dentro da universidade teriam essa visão, mas o morador da periferia, ele já convive com uma realidade em que ele sabe que ele não tem os direitos essenciais, que é o direito ao saneamento, como água, esgoto. Quem vive na periferia está muito acostumado a não ter acesso à água, a não ter fossa séptica, a não ter questão de estrutura mesmo, de rua, asfaltamento, nada disso. Então, as pessoas têm que olhar com mais carinho para a periferia, porque também da periferia nascem os melhores profissionais. Porque um profissional da periferia que consegue ingressar numa universidade e repassar tudo aquilo que ele vive nessa trajetória dele como profissional, ele vai entender muito melhor que tudo que a periferia passa, tudo que a periferia tem por si, é algo muito pequeno relacionado ao saneamento. A gente não tem acesso à água, a gente não tem acesso à coleta seletiva, e isso é uma coisa que já está enraizada no ser humano, principalmente no povo da periferia. Eu vejo muito que as pessoas da periferia, elas não entendem o que é ter uma educação ambiental. São acostumados a jogar lixo indevidamente, não sabem separar, não sabem para o que significa isso, e já estão acostumados com isso. Então, por que eu acho importante uma pessoa que sai da periferia
ingressa numa universidade, se torna um profissional, e através daquele aprendizado ela traz isso para a realidade dela. Porque a gente está vendo que essas pessoas elas precisam ter esse direito. Isso é algo que nos dá de direito, contra a Constituição e tudo mais. E as pessoas elas precisam ter acesso a isso para elas poderem cobrar os direitos dela e entender que a gente não pode se acostumar a uma situação dessa. Por exemplo, aqui onde eu moro, isso é muito nítido. As pessoas jogam lixo na rua, as pessoas não entendem o que é uma coleta seletiva, para que ela serve, as pessoas não sabem como funciona uma drenagem, o que é uma fossa. Tanto é que eu moro às margens do Rio Tucunduba, e o Rio Tucunduba ele é um local em que as pessoas utilizam para descartar resíduos, jogar lixo, descarregar mesmo o próprio esgoto, né, das casas. E na maior parte, na trajetória desse rio, tem casas que foram construídas à beira do Rio Tucunduba, e justamente essas pessoas que poluem o rio, elas também utilizam a água daquele rio. Então, é uma questão de saúde pública, uma questão de saneamento e uma questão de educação ambiental. E por que o povo da periferia tem que ser esquecido? Porque a gente vive uma situação diferente da realidade de outras pessoas. A periferia ela é um lugar que tem pessoas muito capazes. São pessoas que, se tiverem acesso ao conhecimento, elas vão pegar esse conhecimento com tanta propriedade, vão saber aplicar a realidade delas, que isso vai causar um grande impacto. E se você perceber, a periferia ela é um local que é cheio de crianças. E a conscientização ambiental ela começa daí. A partir da infância, você educa e, como consequência, aquela criança ela vai se tornar um adulto mais consciente, vai entender sobre os seus deveres e os seus direitos, e entender também que ele é um motivador e que ele também é um responsável pela prática do saneamento, porque o saneamento ele não está voltado só à prefeitura, que recolhe o lixo, ou que asfalta a minha rua, ou que coloca uma drenagem. Isso também está conciliado com a comunidade. A comunidade precisa entender que essa parceria precisa existir para, de fato, o saneamento ser aplicado e as pessoas terem uma consciência a mais de que esse trabalho não é somente um dever da prefeitura. Então, se eu faço a minha parte, eu tenho muito direito de cobrar aquilo que me é de direito. Então Valesca, no seu caso, moradora de uma periferia, conhecedora da realidade que é morar numa periferia, uma área uma área que não é assistida com infraestrutura, o processo de formação, esse entendimento do conhecimento teórico com essa vivência prática, garante de fato, você percebe esse diferencial, né? Você associar a sua realidade, né, enquanto moradora de uma área periférica, ao que é visto no curso de engenharia sanitária. Você consegue se apropriar mais dos conceitos, entender mais, por até perceber que a periferia é quase como um laboratório em termos de entendimento da infraestrutura de saneamento, pela sua especificidade, principalmente no seu caso, né, que sabe muito bem o que é uma bacia hidrográfica, por morar próximo de um rio. Esse aluno ele consegue se diferenciar no processo de formação na área tecnológica envolvendo saneamento? Bom, eu acredito muito, né, que a palavra engenheiro ela está muito ligada à solução de problemas. E quando você tem uma realidade em que esses problemas são muito vívidos, como é o caso da falta de saneamento nas periferias, quando eu começo a entender o que é o saneamento, quando eu começo a me tornar uma pessoa mais técnica e aprender um pouco mais daquilo, eu tenho muito mais propriedade para aplicar soluções para aqueles problemas. Então, acredito que o curso, no meu caso, quando eu ingressei na área de engenharia sanitária e ambiental,
eu ainda não tinha essa noção da dimensão em que ela está ligada. Só que, ao mesmo tempo que eu ingressei no curso, eu pensei na minha realidade. Então, acho que elas se conciliam muito bem, porque eu já vivi o problema e hoje eu sei qual a solução para esses problemas. Então, se encaixa perfeitamente quando a tua realidade, quando tu já vive aquilo e tu começa a estudar, tu começa a entender como tu pode solucionar aquele problema, que é o caso que me aconteceu. Quando eu ingressei, eu comecei a entender o que se passava na comunidade, o que era coleta seletiva, qual a importância disso, por que eu precisava separar meu lixo, por que eu era uma contribuidora se eu jogasse um papelzinho na rua ou um lixo. Então, eu comecei a ter essa visão de que esses moradores que não têm acesso não têm essa visão. Eles não sabem o impacto que é uma falta de consciência ambiental, principalmente no nosso país, em que o acesso à água e esgoto ele é praticamente zerado. Então, eu Me corrija, compreendo que hoje... me corrija, me corrija se eu estiver errado. Ao que parece na sua fala, o, o fato de ter acessado uma universidade lhe repassa uma responsabilidade em aprender e contribuir com a transformação da sua comunidade. Eu não consigo identificar na sua fala que assim você está tendo uma oportunidade de ser alguém na vida, como a gente ouve, né? De ser alguém na vida, de ter suas coisas, de ter um bom emprego, de mudar da periferia, de se mudar. Esse ciclo ele é muito comum, tá? O que é que você quer? Ah, eu quero entrar numa boa universidade, fazer um bom curso, conseguir um bom emprego, me casar, comprar meu carro, viajar pelo mundo, me mudar daquele lugar onde eu nasci, que ele é horrível. Não é isso, né? Como é que a senhora visualiza esse ciclo, que é um ciclo relativamente comum, para o que a senhora me passa enquanto alguém que tem a responsabilidade em fazer algo pela sua comunidade? Como é? As pessoas Bom, é acreditam, muito... as pessoas acreditam que a Valesca, filha da dona, qual é o nome da sua mãe? Sara, Filha da dona Sara, tem condições de mudar a nossa realidade. Nós que moramos há tantos anos aqui, quem é ela para querer fazer algo por nós? Ou a Sara entende, né, essa visão, às vezes, do próprio morador, né, e diz assim, não, mas o meu sonho é sair daqui. Como é? bom, é claro que eu tenho um sonho de ter uma estabilidade, morar em um local bem melhor, que deveria ser direito de todos, morar em um local que tem acesso a uma saúde, a um saneamento, a um esgotamento sanitário. Então, só que muito mais do que isso, eu entendo que as pessoas que moram na periferia, elas precisam ser vistas, até porque eu estou saindo da periferia, então eu vejo que eu adquiri potencial durante a minha trajetória. E muito mais do que me tornar uma engenheira e pensar na minha estabilidade ou pensar no meu bem, nas minhas conquistas, eu devo entender que o engenheiro ele é uma pessoa multidisciplinar que lida com a comunidade. Então, quando eu for trabalhar, eu vou precisar conversar com a comunidade, vou precisar solucionar os problemas daquela comunidade. O engenheiro ele é uma pessoa multidisciplinar. Ele precisa saber a parte técnica, mas ele precisa se preocupar com a parte social, porque isso está envolvido. Então, a partir do momento que eu entrei na universidade, que eu adquiri conhecimento e passei a entender que a minha realidade ela poderia ser mudada, eu também quero que as próximas gerações tenham essa oportunidade e entendam que eles têm essa capacidade. Como eu falei anteriormente, nascer na periferia não é a,
a finalidade do meu futuro. Não é porque eu nasci na periferia que eu vou morrer na periferia. E muito mais do que só pensar nas minhas metas, nos meus objetivos, eu compreendo que eu preciso deixar um legado. Porque, para mim, não vai fazer muita diferença eu entrar numa universidade, me graduar, atuar como engenheira, mas e todo o conhecimento que eu adquiri? Será que ele vai ser válido se ficar só para mim? Não vai. Então, eu preciso repassar, porque eu sei como foi difícil de eu ingressar numa universidade e por saber também que o acesso ele é tão pequeno, ele é tão burocrático e por saber disso, eu preciso ser uma pessoa que tem uma visão diferente em relação a isso e preciso repassar para essas pessoas. Mas a senhora faz o AMAS? A senhora faz o AMAS? Assim, eu não lhe conheço, tá? A senhora faz o AMAS? A senhora desenvolve algum trabalho? Já desenvolveu algum trabalho voluntário, trabalho na comunidade? Essa comunidade já lhe percebe tentando ajudar? Qual é o seu histórico em relação a isso? Ainda enquanto estudante, tá? Bom, eu gosto muito de falar da minha trajetória, né, antes de entrar na universidade, porque eu falo sempre que a educação e o trabalho voluntário me resgataram. Me resgataram de que forma? Eles me mostraram que eu poderia ser uma pessoa melhor e que eu poderia mudar minha realidade e a realidade daqueles com quem eu convivo. Então, em 2010, eu pude ingressar no Instituto Federal do Pará, no curso técnico de agrimensura. E também lá no Instituto Federal, eu tive a oportunidade de conhecer a Junior Achievement, que é uma organização internacional que lida justamente com práticas ambientais sustentáveis, e ela direciona isso para os jovens, por saber do potencial dos jovens, das crianças e das comunidades. Então, eu digo que eu fui resgatada pelo trabalho voluntário, porque o conhecimento me foi dado gratuitamente, que deveria ser o normal para todos. E eu absorvi aquilo para mim, porque eles me falaram, Valesca, a tua realidade ela pode ser mudada e você é responsável por isso. Então, quando eu comecei a trabalhar como voluntária desde o ano de 2010, eu comecei a me aproximar mais da comunidade, eu fui entender ainda mais que o meu papel aqui nesse mundo não é somente ganhar esse conhecimento, mas repassar esse conhecimento, principalmente para as crianças. As crianças elas têm um potencial para absorver as coisas muito bom. E todas as crianças que eu pude repassar um pouco do que eu sabia relacionado à sustentabilidade, microempreendedorismo, áreas afins, eu vi como aquilo mudou o dia delas. E em alguns relatos dessas crianças, elas falavam que aquilo que elas tinham aprendido, elas iriam repassar para os pais. Então, é uma semente que é plantada e essa semente ela floresce. Então, é por isso que é importante a comunidade, as crianças, os jovens, eles terem esse acompanhamento de pessoas que tenham acesso à educação. E por isso é importante projetos sociais. E nesses projetos sociais, não simplesmente para entender a realidade do meu próximo, mas para conciliar muitas outras áreas, como a área da saúde, a área do saneamento, nesses projetos sociais. E aquele jovem, aquela criança que eu estou cultivando hoje, ela vai se tornar um multiplicador, que foi o que aconteceu comigo. Eu adquiri o conhecimento, eu entendi que eu poderia ser uma contribuidora disso, e já está aí mais de 10 anos que eu trabalho como voluntária e me envolvo em todos os projetos de voluntário que eu vejo, porque isso é muito necessário e é uma experiência no qual você melhora como ser humano, no qual você melhora como profissional, como acadêmico, e isso impacta diretamente na tua vida, porque o teu conhecimento com a comunidade é muito importante, porque eles te repassam coisas que a universidade não vai te repassar.
tem coisas que a gente aprende na comunidade que eu não vou aprender dentro da universidade. Então, quando eu concilio isso, eu me torno um profissional diferenciado. Eu me torno um profissional mais visto, porque além de trabalhar tecnicamente, eu trabalho socialmente, eu compreendo a realidade das pessoas que eu trabalho. Então, acredito que o trabalho voluntário ele mudou muito a minha vida. Eu pude adquirir experiências assim inesquecíveis. A primeira vez que eu saí do Pará foi numa experiência de voluntariado. Eu que nunca me imaginei saindo do meu estado, pela minha realidade, por todo o meu histórico, tive essa oportunidade de representar o meu estado em outro lugar. Então, é aquela coisa que a educação, ela te faz uma pessoa melhor, sim. É disso que nós precisamos. Por isso que o trabalho voluntário, conciliado à educação, conciliado à realidade que a gente vive, ele constrói pessoas muito melhores, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo e está acontecendo, porque eu ainda tenho muita coisa para trilhar por aí, para aprender, e tudo que eu aprender, eu quero poder aplicar, não somente ficar para mim, mas eu quero aplicar. Então, eu Olha, vou o pegar nosso essa limite oportunidade, vai pegar a oportunidade e e desenvolver projetos no qual essas pessoas sejam olhadas e sejam observadas. E eu tenho certeza que cada projeto que for implantado, cada projeto que for pensado, vai ser de um impacto total na vida delas e na comunidade, no estado, no Brasil. olha, perfeito. É assim, eu vou fazer um resumo, porque a nosso último assunto aqui, nossa última pergunta, é justamente em relação a esse perfil que hoje a senhora, você, visualiza para o mercado, né? Eu vou fazer aqui uma previsão, tá? Primeiro, a senhora não concluiu o curso, está em que semestre? 7º semestre. 7º semestre. É uma estudante ainda, curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará. É nossa egressa do Instituto Federal do Pará, fez agricultura. E tem um perfil de liderança, tem a consciência da importância das pessoas para a atuação profissional, né, principalmente para a atuação tecnológica. Muitos estão muito estigmatizados por terem somente a visão da técnica, esquecendo as pessoas. Né? A pessoa tem essa visão e vivenciou práticas, vivencia práticas de liderança por estar envolvido com ações de voluntariado. Eu penso que está bem alinhado com o que hoje se espera de um profissional. A senhora se sente, mesmo ainda no 7º semestre, eu insisto em dizer que o aluno, ele entrou como aluno, ele já tem que estar preparado para os desafios, né? A senhora se sente, por conta dessa bagagem toda que foi colocada aqui, em condições já de atuar, de começar esse processo de transformação desse nosso cenário que é tão preocupante na área de saneamento e meio ambiente? Sim, como eu disse, eu acredito muito no potencial das pessoas. E eu acredito muito que a gente pode mudar, sim, nossa realidade. Então, hoje, eu sou muito grata por toda a minha trajetória, por toda a minha vivência e por todo o meu trabalho voluntário, que foi algo que mudou a minha vida. E sou muito grata também hoje por estar em uma universidade pública, em que as pessoas podem me ver com outros olhos, porque não é comum alguém da periferia estar dentro de uma universidade, ainda mais uma mulher negra. Eu sou uma minoria, só que essa minoria ela impacta de uma forma tão grande no lugar em que ela vai, que eu acredito que sim. Eu tenho muitos projetos pela frente, eu tenho muitas ideias, só que no meu caminho eu preciso encontrar pessoas que abracem essas ideias. E claro que eu não vou deixar de
de buscar isso. Então, acredito que eu estou preparada para viver novas experiências e também para abraçar muitas causas, muitos projetos em que eu possa contribuir. Se eu puder contribuir, eu vou estar envolvida, porque eu sou uma experiência viva de como esses projetos eles são impactantes na vida de uma pessoa. Então, eu falo com muita propriedade sobre isso e acredito sim que eu estou preparada e para novos desafios, se possível, novas lideranças, mais atuações com a comunidade. E eu creio que tudo que eu aprendi vai ser repassado da melhor forma possível, de uma maneira bem didática, que é importante também. Eu, como técnica, não tem como eu chegar numa comunidade e falar tecnicamente. Eu tenho que saber conversar com as pessoas, porque elas não têm acesso às mesmas coisas que eu tenho, e falar de uma forma fácil, que elas compreendam e que elas também entendam que o trabalho em equipe ele é primordial para qualquer projeto ter sucesso. E quanto mais a gente se une, quanto mais a gente busca isso, mais a nossa realidade muda. Olha, o básico do saneamento, ele só tem a agradecer por ter aceitado esse convite. E o básico do saneamento de trabalhar junto com a Adote a Sua Comunidade, né, que são duas páginas. Uma lida com as pessoas, né, com a organização comunitária, destaca a importância e a necessidade do protagonismo da periferia, e o básico do saneamento fala mais sobre saneamento, sobre técnicas, sobre informação, sobre educação. Na verdade, as duas páginas elas se complementam, né? Numa oportunidade, inclusive, a gente pode conversar lá pelo Adote a Sua Comunidade da sua experiência lá no Tucunduba, né? Eu não tenho dúvida que as pessoas que vão assistir esse vídeo vão ter a mesma impressão que eu tive, né? Do seu preparo, da sua desenvoltura, da sua segurança, né? Demonstra experiência, mesmo ainda sendo uma aluna, né? O aluno ele é muito é aluno, é estudante, né? O próprio estudante ele não se sente ainda preparado. Ele acha que só quando ele receber o diploma é que ele vai estar pronto. Não, é verdade. É isso mesmo, ele tem que estar pronto. Eu considero, entrou, passou, sentou lá no primeiro dia de aula, opa, já tenho condições de relacionar a minha realidade com o que eu vou receber de informação aqui, e chegando em casa, chegando na minha comunidade, eu já tenho como observar aquilo e já começar os meus projetos, já no primeiro dia. Por que eu vou esperar? E o sétimo semestre, o ideal é que todos, né, os alunos, já próximo do final, né, a partir da metade do curso, já estivessem com esse preparo. É lógico que a gente precisa de algumas situações, por exemplo, atuar, estagiar. Não tem estágio, atua como voluntário. Mas eu não tenho condições. Faça na sua própria comunidade, procure a associação de moradores, fez lá a disciplina de geoprocessamento, já começa a fazer os mapas, chama alguém da arquitetura que mora lá na comunidade. Está estudante também, sim. Mas aí já entra, eu já começo a falar, porque é assim, dentro do próprio processo de formação, precisa chamar as pessoas do bairro, que são estudantes também da própria universidade ou da escola, que estão fazendo outros cursos, e colocar a comunidade como elemento central da discussão, fazendo com que esses jovens se conheçam, se identifiquem e percebam que aquele conhecimento, dentro de um processo todo, ele é também para que eles estejam juntos e juntos possam mudar a sua realidade. Já pensou? Eu tenho estudante de engenharia sanitária, tenho estudante de pedagogia, tenho estudante de arquitetura, de direito, de geografia, tudo ali próximo do Tucunduba. Por que esses alunos não se reúnem e colocam o Tucunduba como um elemento de discussão? Ainda com alunos, coisas incríveis. Eu sei que existem alguns projetos que já começam a fazer isso, mas isso tem que ser todo o tempo, fazendo com que, de fato, essas comunidades elas possam viver o resultado
dos seus filhos, né? Porque um morador de periferia, que a senhora mesmo colocou, é um escolhido dentro de uma estatística que é bem desfavorável. E aí eu não posso ficar isolado. Eu preciso relacionar o que eu estou aprendendo com as outras áreas, aplicando não lá no município tal, não, é na minha comunidade, o primeiro laboratório. Só que vai analisar o modelo de educação, ele não prevê isso. Porque os alunos de engenharia sanitária ambiental, seja no instituto, seja na UFPA, seja qualquer, eles se reúnem somente com os alunos do mesmo curso, né? Não existe um momento onde eu reúno, onde o elemento central é, pessoal, é o seguinte, comunidade do Tucunduba, reunião tal dia no auditório tal. Quem são os alunos? Todos os alunos que moram lá, de todos os cursos. Aí seria um grande encontro. Qual é o objetivo? Discutir sobre o Tucunduba, fazendo com que, associando os problemas do Tucunduba ao conhecimento que está sendo discutido na universidade. Eu me identifico com a minha comunidade, me identifico com meus pares da periferia, ou do bairro, e isso ganha um volume. Opa, agora vamos elaborar o nosso projeto integrado. Isso, o próprio modelo de educação precisa estimular isso. Faça suas considerações e que a gente possa se encontrar num outro canal. Eu, mais uma vez, lhe parabenizo pela sua desenvoltura, pelo seu perfil profissional. Bom, eu que tenho que agradecer, porque mostrar para outras pessoas que elas também podem e devem ir atrás de soluções, de desenvolver ideias, de que elas têm essa capacidade é algo muito bom. E eu uso o meu exemplo para isso, né? E para aproveitar, eu queria falar também de um projeto que eu participo, chamado Ecolorir, que tem justamente essa visão de conciliar jovens de diversos cursos para um único ideal, um único objetivo, que é repassar conhecimento, que é repassar a questão da conscientização ambiental para crianças, jovens, adolescentes, e também não só pensar nas comunidades aqui urbanas, mas sim também nas comunidades ribeirinhas que estão ali ao nosso entorno e precisam ser vistas. Então, eu acredito que os jovens de hoje, eles precisam sim estar mais ligados ao social, estar ligados a questões que vão mudar a sua realidade, e a gente tem muita capacidade para isso. A gente tem que abraçar causas e solucionar esses problemas, porque nós somos os protagonistas. Nós somos os protagonistas da nossa história e a gente pode se tornar pessoas muito visadas e pessoas que aplicam todo o seu conhecimento dentro de realidades muito esquecidas, no caso das periferias. E também falar sobre o projeto Fala Tucunduba também, da AMIO Tucunduba, muito importante, porque ele não só fala do saneamento, ele fala sobre o Rio Tucunduba como uma identidade minha. Eu aprendi a identificar como o rio como parte da minha história. E hoje eu vejo Tucunduba como algo que faz parte da minha história. E eu, moradora, né, ao entorno do Tucunduba, e eu vi apenas como um esgoto a céu aberto. Mas esses projetos, eles vêm justamente para mudar a nossa visão e mudar a realidade que a gente tem do lugar onde a gente vive. Então, se vocês puderem procurar um pouco mais sobre esses projetos, o Instituto Alachastra também, muito importante, e se envolverem, gente, se envolvam, porque o trabalho voluntário e você participar de tudo isso traz algo para ti, para a tua vida, para a tua história, que ninguém vai te tirar, que é o conhecimento. Perfeito. Olha, Valesca, Queiroz, o Básico do Saneamento agradece. Nós vamos conversar com o Ted Vale, lá do Alachastra, para trazer um pouco a experiência dele e deixar registrado. Mas a sua contribuição para o Básico do Saneamento, com certeza, já está registrada. Nós temos agora também o podcast e nós vamos levar também essa entrevista para o podcast para que mais pessoas possam ter acesso
para que essa entrevista também possa, de fato, estimular esse jovem a procurarem ações voluntárias, a procurarem serem um diferencial nas suas comunidades. O Básico do Saneamento agradece e nos encontraremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.